a morte e morrer. Eu sei que muitas pessoas invadem, quer dizer, evita, ficam evasivas quando o, o objeto da discussão é a morte, né? Quando a discussão sempre tem algo a ver com morte, as pessoas ficam invasivas, Deus me livre, crê em Deus Pai, isso. Sai pra lá, Touchstone, Cruz Credos e por aí em diante. Entretanto, a morte é parcela da vida, como a vida é parcela da morte, né? Quando nós ficamos já adultos, nós sabemos que nós vemos ao nosso redor todo mundo morrendo. Pode ser através dos noticiários, pode ser pessoas desconhecidas, nossos vizinhos, amigos, parentes, família, pessoas que a gente amava demais. Entendem? Filhos, mãe, pai, tios, irmãos, primos, tudo isso. E a gente começa a entender que a morte é a única coisa inevitável na vida de todos os organismos encarnados, digamos, né? Todos os organismos, sejam eles nós, humanos e não humanos, todos nós temos um dia que sair desse corpo. Mas vamos lá ver o que algumas pesquisas e alguns estudos, né, sobre esse assunto que tanta gente evita falar e muitas pessoas ignoram. A morte de um ente querido é talvez a coisa mais difícil de lidar. Tristeza, culpa pelo mau comportamento e remorso por sentimentos não expressos são os sentimentos mais comuns encontrados quando o ente querido morre. Nem sempre, porque alguns os psicopatas, os androides, os apáticos, sejam eles filhos, filhas, irmãs, irmãos, eles não vão sentir nada. Primeiramente, eles não vão sentir nada. É como se um inseto tivesse morrido. Não tem valor algum para eles, entende? Só as pessoas que realmente sabiam dar valor àquele ser que partiu é que vai sentir. Ou umas pessoas que por um momento de fraqueza disse algo assim muito rude, ou machucou sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, seu tio, por aí se vai. Entende? Seu tio, sua tia, sua avó, seu avô. Então, se você tem sentimentos, aí você vai sentir alguma coisa. Senão, você é apenas menos pessoas na Terra e mais uma morte nas estatísticas. O valor de uma pessoa geralmente é entendido somente depois que ela morre. Nem tanto. Eu costumo dizer nem tanto. O importante não é a morte, é o que ela tira de nós. Até então, tendemos a torná-lo como garantido. Quando o sinal da morte soa e ficamos olhando o cadáver da pessoa com quem vivemos por tanto tempo, ficamos tão arrasados e sem noção que parentes, amigos e vizinhos têm que vir e se encarregar do que fazer com o cadáver. Nem sempre vai depender ainda da cultura, do país, etc. Porque tem pessoas que morrem à míngua e ninguém não está nem aí. Ele só faz alguma coisa quando aquele cadáver se torna-se um ghost, um fantasma, e vem amedrontar e atanazar a vida deles de modos ocultos que eles não percebem, dando-lhe o azar. Isso mesmo, azar. Por isso que é muito importante dar valor aos seus mortos. Não por medo, eu não faria isso por medo, eu faria isso e faço por amor. Amor, meus entes queridos, minha irmã, que eu amei muito, minha mãe, irmão. Eu faria isso com amor, por amor e não por medo. No entanto,
As decisões sobre a disposição do corpo, funeral e outros ritos e rituais não devem ser tomadas pela opinião pública ou por normas estabelecidas, especialmente quando você deseja dar o seu melhor para o seu ente querido, pelo menos na sua morte. Existe uma ciência espiritual envolvida em cada um dos atos a serem realizados após a morte. Isso aí, baseado em cultura e baseado em religiões. Se você deseja que a alma que partiu inicie infelizmente a jornada da vida após a morte, sem permanecer apegada à vida terrena e sem obstrução de espíritos negativos esperando para se apossar da alma sem noção, então você precisa estar ciente do que fazer e do que não fazer. Nem sempre, Dudu, nem sempre. Tu nem sabe o que vai acontecer do outro lado também, mesmo através de rituais religiosos, ok? Você nem sabe o que vai acontecer. Às vezes a alma fica até mais traumatizada quando passada por rituais religiosos. Como tu iria saber? Mas isso é importante entender esse assunto de antemão para que quando a calamidade ocorra, você seja bem preparado ou preparada nesse caso, porque sempre as mulheres quem mais fazem enterro e funeral. Apresentamos aqui uma coleção de artigos que visa educá-los sobre o assunto, então você precisa estar ciente do que fazer e do que não fazer. Por isso, é importante entender esse assunto de antemão. Para que quando aquela... Ai, eu detesto esse negócio que repete. Cremação versus enterro versus consumo de abutres. Uma perspectiva espiritual. Aqui ele está a falar das tradições indianas, que tem muitas lá, né? Cremação, boreal, que é o enterro, né? Enterrar na terra, ou colocar lá geralmente eles colocam assim numa estrutura, num pavilhão, num teto, e amarra o cadáver e deixa os abutres vir e comer a carne. Agora imagina, se uma pessoa, eu acho isso muito cruel, no ponto de vista assim, espiritual e metafísico, porque a alma, o corpo e a alma passa mais ou menos 40 dias para totalmente se desprender de seus sensos. Porque ele não fala, ele não come, ele não responde, ele fica duro lá, não quer dizer que ele não tenha sensos. Ok? Isso é uma coisa que muita gente não sabe. E já deveriam ficar a saber agora. Que um cadáver tem senso até o corpo se decompor ou até pegar fogo, cremar. Entende? Um cadáver tem senso. Talvez se dessecretar, tirar todos os órgãos, talvez não tenha mais. Mas geralmente eles passam 40 dias, mais de um mês, para totalmente se dessecretar, totalmente como se fala? Se decompor totalmente 100%. Ok? Espalhando cinza de uma urna de cremação, perspectiva espiritual. Então vamos lá. Então eu acho isso muito... E também a pessoa que enterra também não é muito bom, porque tem cadáver que vê o corpo sendo comido pelos vermes. Isso é uma coisa horrorosa. Entende? Eu mesmo queria, acho que eu queria ser cremada mesmo, quer dizer, meu corpo. Todos os anos, mas e se a pessoa sentir a dor da cremação? Ou vai ser inferno, aí a mente vai sentir como se fosse um inferno. Se estivéssemos no inferno, nas caldeiras dos infernos. Todos os anos, mais de 50 milhões de pessoas morrem em todo o mundo. As duas principais formas de rituais fúnebres adotadas pela maioria são a cremação ou o enterro. Os Parsis zoroastrianos, que é da Índia, vieram da Persas, em Mumbai, na Índia, uma pequena comunidade deixam seus mortos em campo aberto nas torres do silêncio para serem consumidos pelos abutres.
No passado, algumas civilizações embalsamavam seus mortos num processo de mumificação, que era um anciente Egito. Por meio de metodologias de pesquisa espiritual, examinamos o efeito da cremação versus enterro, bem como a tradição zoroastriana de deixar os mortos na torre do silêncio. Um conceito popular é que após a morte a alma vai em direção à luz ou tem seus entes queridos esperando do outro lado para recebê-los, que não é muito verdade. Às vezes do outro lado quem está lá é um impostor, isso mesmo, impostor alien, fingindo ser teu pai, tua mãe, teu avô, tua irmã, teu irmão. E aí por diante. No entanto, para entender a verdadeira experiência de um corpo sutil que acabou de deixar seu corpo grosseiro, corpo material, após a morte, recomendamos que você leia os artigos a seguir antes de continuar a leitura. Para onde vamos depois da morte? Depois de chegar lá, qual a região da morte? Indo a direção à luz. Depois desse artigo, entenderemos como os ancestrais podem estar em um estado de angústia na vida após a morte e como eles podem ser ajudados. Isso mesmo, por isso que eu tenho um maior cuidado até com os mortos, nossos mortos. E as pessoas que não ligam para seus mortos vivem numa zica danada, num azar horrível. Aí eles perguntam, por que a minha vida só dá tudo errado? Por que eu tenho mal energia? Por que eu tenho azar? Eles se perguntam. Olha para teus mortos, que aí está a chave da tua sorte ou teu azar e do teu tipo de vida que tu leva. Outra crença popular é que nossos ancestrais que faleceram estão em posição de nos ajudar na Terra. No entanto, isso está longe de ser verdade. Muitos de nossos antepassados que partem precisam desesperadamente de ajuda. Eles que precisam de ajuda. E se eles não têm, eles vão atanasar nossa vida cá. As únicas pessoas que podem fazer algo por eles são seus descendentes na Terra. A única maneira de chamar a atenção de seus descendentes é assediá-los, entendeu? Esse assédio pode ocorrer de várias formas, até chegar a um ponto em que o descendente é obrigado a praticar alguma prática espiritual que aliviaria o sofrimento dos antepassados. Para entender isso, leia mais o que são os problemas ancestrais, porque os meus entes queridos e outros antepassados queriam me causar dor. O método de exposição dos mortos pode contribuir ou aliviar a angústia pela qual o ancestral deve passar no reino sutil. Por que a questão da cremação versus enterro é pertinente? Às vezes as pessoas avaliam os prós e os contras de diferentes formas de rituais funerários com base em seu impacto no meio ambiente. Esse é um bastão de jardas para usar. No entanto, o maior dano é causado no ambiente espiritual quando um ritual funerário espiritualmente prejudicial é realizado, levando a um sofrimento ainda maior ao corpo sutil do ancestral morto. Isso é muito verdadeiro. As circunstâncias do corpo físico após a morte, porque a questão da cremação versus enterro se aplica. Quando uma pessoa morre, apenas o corpo material é eliminado, mas o corpo sutil, que consiste na mente, intelecto, ego, que contém todos os desejos, expressões, ou sua personalidade ou avatar, continua a existir. A mente, o intelecto e o ego sutil formam a personalidade da pessoa. Esses traços de personalidade ou avatar permanecem inalterados e morrer fisicamente não muda a pessoa de forma alguma. Mas muda porque eles ficam perdidos, ficam confusos, porque eles não são bem completos como eles estavam aqui, bem conscientes. Eles fazem as coisas indiscriminadamente, simplesmente porque eles não sabem o que eles estão a fazer, porque eles não estão completos. Enquanto aqui a gente está um pouco completa, do outro lado não está. O conceito de apego para o corpo grosso, para o corpo material. Quando uma pessoa morre, ela não está
familiarizada com todas as experiências da vida após a morte. Isso é um grande problema. Um grande problema das pessoas vivem ignorantes e morrem ainda mais ignorantes, sem saber o que espera do outro lado, que às vezes nem sempre é brincadeira. Como entenderemos no artigo a região da morte? Assim, ele se apega ao corpo que conhece e ao mundo de onde veio, mesmo estando morto, porque eles não querem ir para outro lado para sofrer, simplesmente isto. E eles não querem ir para o mundo desconhecido até então, e eles preferem estar com algo assim familiar, que eles estavam acostumados a cá. Isso aumenta quando o corpo é mantido completamente intacto, como acontece quando o corpo é embalsamado ou congelado para o funeral atrasado. O corpo sutil se associa ao seu corpo denso e, portanto, acha muito mais difícil desanexar e prosseguir em sua jornada adiante, pois não pode deixar seu lar anterior, seu corpo denso. Vibrações ao redor do corpo morto que atrai frequências negativas. No momento da morte, gases excretores são expelidos do corpo. Esses gases excretores são gases físicos regulares expelidos pelo organismo, como gases putrificados, como são gases que saem de um corpo em decomposição. Suas frequências e vibrações são de natureza negativa e, como resultado, o componente tamá aumenta no ambiente, ou seja, a energia negativa. No ambiente circundante imediato, fantasmas, demônios, energias negativas são atraídas por essas frequências negativas e entram no ambiente ao redor do corpo morto. Isso é porque existem aliens e negativos, né? E demônios que eles ficam sobrevoando sobre aquele cadáver, entende? Porque eles se alimentam com os restos de energia, porque nós somos basicamente composto de vários componentes de moléculas e energias. E existem entidades que alimentam-se disto. E quando a pessoa morre, a pessoa é basicamente vampiralizada, entendeu? A pessoa é basicamente como comida, literalmente, por essas entidades maléficas. E se não tiver um próprio ritual, aí vai ficar pior ainda, se eles não souber o que fazer para afastar essas entidades daquele corpo. Quando a pessoa morre, ela não está familiarizada, então, com o seu corpo denso. Então imagina, a pessoa chegar perto do cadáver. Eu nunca cheguei, nunca. Eu nunca fui a um enterro, tanto porque eu estava longe da minha mãe e minha irmã quando faleceram. Minha mãe em 2008, minha irmã em esse ano, 2019, em abril. E eu não pude estar lá. E meu irmão também morreu, ninguém viu o corpo. Então, mas eu basicamente não tenho medo, mas que existe tudo isso, sim, existe. A série de desenho baseada no conhecimento sutil abaixo foi desenhada por buscadores espirituais que têm um sexto sentido avançado, que lhes permite ver o que acontece com o corpo sutil da pessoa morta, bem como o que acontece no ambiente invisível ao redor do mundo, corpo bruto da pessoa morta. Estado do corpo depois da morte, como visto através da visão súbita. Então aqui está o cadáver e eu não sei o que é essas coisas aqui, essas putrificações aqui saindo. Depois eu vou chegar lá. Esse é um estudo muito impressionante e bastante interessante.
Então, espalhando cinza de uma urna de cremação, uma perspectiva espiritual. As pessoas costumam dizer aos filhos o que fazer com as cinzas depois que morrem. Isso aí cabe a quem quer ser cremado. As crianças também. Não existe criança. A criança não vai enterrar seus pais. Os filhos também têm suas escolhas em relação ao que fazer com as cinzas de seus pais. Não tem. É o morto que tem que dizer como quer se quer se livrado depois da morte, como quer que seu corpo seja se livrado depois da morte. Os filhos devem educar sobre a maneira espiritualmente correta de dispersar cinzas, de modo a beneficiar a alma que partiu em sua jornada adiante. O modo como dispensamos as cinzas de nossos entes queridos depois que eles são cremados ajuda-os na vida após a morte ou obstruir sua jornada. Pesquisas espirituais realizadas mostraram que a imersão de cinzas somente na água pode beneficiar nossos ancestrais. Este artigo também fornece informações sobre as razões por trás dos métodos espiritualmente corretos a serem adotados, desde a coleta de cinzas até sua disposição final. É melhor também enterrar as cinzas, também pode, colocar numa urna e colocar no cemitério. Atualmente, há uma tendência crescente de as pessoas escolherem a cremação em vez do enterro como ritual de funeral. O rito fúnebre de cremação que ocorre em uma pira funerária ou em um crematório não descarta totalmente o corpo. Os restos são comumente conhecidos como cinzas e devolvidos à família em uma urna. Todo o processo, desde o recebimento das cinzas até a dispersão das cinzas, é importante do ponto de vista espiritual. Dependendo do processo adotado, podemos ajudar nosso ente querido que partiu a seguir em frente na vida após a morte ou sermos fundamentais para o restante da terra. No entanto, os parentes sobreviventes que recebem as cinzas em uma urna de cremação geralmente desconhecem a maneira espiritualmente correta de espalhar as cinzas. Qual as perspectivas espirituais sobre a cremação, sepultamento e corpo consumidos por abutres? Descrevemos como o cadáver poderia ser atacado por fantasmas, impedindo o progresso de um corpo sutil após a morte. As cinzas após a cremação representam os últimos vestígios da pessoa. As cinzas, portanto, têm as mesmas frequências que a do ancestral falecido. A Cata está vendo alguma coisa aqui. Sabemos que podemos identificar clinicamente um corpo em decomposição que está além do reconhecimento por técnicas como teste de DNA, etc. Porque até mesmo um pequeno remanescente de um dente ou cabelo corresponde exatamente à pessoa. Da mesma forma, em um nível mais sutil e intangível, o menor remanescente do cadáver, mesmo nas cinzas, possui as mesmas frequências e vibrações que a pessoa. Essas frequências são geralmente de natureza negativa. É a parte da demônica nossa. Como 50% da população está abaixo de 30% do nível espiritual. As frequências que emanam do corpo são as sutis frequências básicas de Rajatama. Além disso, como 100% da população é afetada por fantasmas, demônios, energias negativas, etc. As frequências que emanam do corpo e das cinzas são as da variedade Tama. Como resultado, eles são angustiantemente para nós em um nível sutil. Os três componentes básicos sutis de Sattva, Raja e Tama são um nível espiritual. Existe também uma ligação sutil que existe entre as cinzas e os ancestral que partiu por causa das frequências semelhantes. Essas frequências e vínculos sutis podem ser usadas por fantasma para criar obstáculos na jornada do corpo sutil após a morte. Ao criar obstáculos na jornada subsequente na vida após a morte, fantasma, demônios, energia negativa capturam e acabam controlando o corpo sutil, aquela pessoa que partiu.
Isso lhes permite incomodar o corpo sutil, fazer com que ele faça muitos atos indesejáveis de acordo com suas ordens, como incomodar outros. Em qualquer todos os casos em que o ancestral é terrestre, eles acabam incomodando seus descendentes, é verdade. Por que, meus entes queridos, que faleciam os meus outros ancestrais, depois eu vou chegar lá, querem me causar dor? Porque eles já não sabem quem eles são perdidos, eles perderam sua noção. Se aqui a gente já não tem noção, já não tem consciência, imagina sem um corpo, sem estar completo. Principalmente porque é uma parte nossa que é uma parte reptiliana. Nesse artigo apresentamos uma pesquisa espiritual realizada para identificar o método espiritualmente mais benéfico a ser adotado desde o momento que as cinzas de cremação são recebidas até a dispersão final das cinzas. O objetivo principal é ajudar o ancestral falecido a seguir em frente na vida após a morte, com impacto negativo mínimo nos parentes sobreviventes. Onde guardar a urna de cremação até que cinzas sejam espalhadas? Como explicado acima, as cinzas de qualquer pessoa que não seja um santo, geralmente, são altas no componente básico sutil de Rajatama. Qualquer contato com ele adiciona ao componente básico sutil de Rajatama em nós e pode ser um motivo de angústia. Por isso, é aconselhável espalhar cinzas imediatamente após coletá-las. Trazer as cinzas para dentro da casa também aumenta o apego ao corpo sutil do ancestral falecido e o torna mais ligado à terra, em vez de acelerar o momento da vida após a morte. Não sei. Mas se vocês quiserem ficar aqui, qual é o problema? Eu mesmo não tenho um problema com isso. Se por algum motivo a dispersão de cinzas não pode ser feita imediatamente, é melhor manter a urna selada fora da casa, amarrada a uma árvore. Terceiro, quanto tempo devemos esperar antes de espalhar as cinzas da cremação? Se a cremação for feita em uma pira funerária, as cinzas geralmente são coletadas no terceiro dia. Isso ocorre porque leva aproximadamente 3 dias para as brasas desaparecerem completamente. Se a cremação foi feita em um crematório, as cinzas estarão disponíveis no próprio dia seguinte. Qualquer que seja o método de cremação, quanto mais cedo espalharmos as cinzas, menor será o impacto negativo das frequências de Rajatama. Em alguns casos, parentes residentes no exterior que não puderam comparecer ao funeral querem fazer parte do ritual de espalhar as cinzas. Aqui também é preciso pesar o benefício espiritual para o antepassado e evitar a angústia para si mesmo. Então, depois do corpo que é cremado, a emissão das cinzas na água, especialmente a melhor maneira de descartá-la. É mais fácil para os fantasmas e demônios ganhar o controle das cinzas e do corpo sutil e usá-la para o mal. Isso é especialmente verdade quando eles encontram as cinzas juntas em um só lugar no chão. Ao emergir as cinzas na água, elas são dispersas, portanto indisponíveis para os fantasmas em uma forma coletada para obter no controle. Como a água é assimiladora, absorve as vibrações angustiantes que permanecem no corpo morto das cinzas e aos outros princípios cósmicos absolutos, relacionado ao corpo sutil como terra absoluta, fogo, teji, ava e o elemento. Isso ajuda a quebrar o apego remanescente do corpo sutil ou seu corpo denso na região da terra. Como resultado, a probabilidade do corpo sutil ficar preso na região da terra e a probabilidade de ser atacado por fantasma é reduzida drasticamente. That's good. É bom ser distribuída no oceano. Os deméritos, pecados da pessoa aumentam as sutis frequências básicas de Rajatama das cinzas, ao espalhar as cinzas dos mortos na água. Os deméritos, isto é, as frequências Rajatama relacionadas aos deméritos, estão lavados na água. A água do mar é a melhor para o descarte de cinzas. Isso ocorre porque a água do mar tem a propriedade máxima de assimilação total entre todos os tipos de água. Entre outras águas, os rios sagrados são os melhores. Os rios sagrados são aqueles cujas águas têm um conteúdo muito alto do componente básico sutil. Em rios como...
Rio divino, isso aí, só tem bactéria lá, pelo amor. Nem os fantasmas, que era as águas do rio, até os fantasmas correm por causa das bactérias. O que se deve fazer com a urna depois de emergir as cinzas do mar? À medida que as cinzas são coletadas da urna, a urna fica carregada com as vibrações das cinzas. Manter a urna ou usá-la mais tarde pode causar angústia por causa das frequências angustiantes associadas à maioria das cinzas, conforme explicado acima. Então é melhor jogar tudo, com urna e tudo, enterro das cinzas. Algumas culturas prescrevem enterro de cinzas isso também que eu penso, enterrar as cinzas. Eles também argumentam que o corpo é o templo de Deus e, portanto, deve ser enterrado em vez de cremado. Como explicado acima, enterrar as cinzas em uma urna ou torná-la um alvo fácil, o torna um alvo fácil para os fantasmas. É muito mais fácil para eles obter o controle do corpo sutil do ancestral falecido no nível espiritual. O efeito adverso das cinzas no corpo sutil é idêntico ao enterrar o corpo, embora com uma intensidade ligeiramente menor. Assim, o enterro de um cadáver ou enterro das cinzas é um ato altamente incorreto. Considerando o número de enterros até agora ao longo dos séculos e os próximos, é evidente que todos devem enfrentar as consequências do aumento das sutis vibrações básicas do Rajatama, gerada por esse ato incorreto. Quando há um aumento geral no Rajatama, vibrações na Terra, há um aumento de desastres naturais, guerras, terrorismo, agitação. Oh my God, é verdade. Mantendo cinzas em joias. Algumas pessoas fazem joias de cremação, colocando uma mecha de cabelo, uma flor seca de funeral, cinzas e um medalhão pingente. Por ser ao fazer isso, prejudicamos o ancestral por aumentar seus apegos mudando, causando um impedimento à sua jornada na vida após a morte e tornando ligado à terra. O ato de usar as próprias cinzas causa um nível mais alto de apego no corpo sutil do ancestral que partiu para o descendente em sua vida interior da terra, expondo ao risco de ataque de fantasmas. As joias de cremação são prejudiciais para nós como nós nos expomos ao Rajatama básico sutil das cinzas intimamente por um longo período de tempo. Nós nos expomos ao risco de ser afetado pelo corpo sutil do ancestral, bem como pelo fantasma que pode estar no controle do corpo sutil do ancestral através das cinzas. Espalhando cinzas de avião em um local favorito do falecido. É melhor espalhar as cinzas deliciosamente, sem muito barulho, alarde como sinal de respeito aos mortos. Também manter seu apego mudando ao mínimo. Como explicado acima, é melhor espalhar cinzas na água. Quem deve realizar o ritual de espalhar as cinzas? Qualquer um pode espalhar as cinzas, geralmente é o parente mais próximo que faz isso. É melhor que apenas uma única pessoa faça isso para limitar o contato com as cinzas e mantê-lo no mínimo. De que material a urna de cremação deve ser feita? Fabricantes de urnas de cremação oferecem uma variedade de produtos para escolher a urna de cremação para tipo de usados. Então aqui é para quem quer cremar. E isso também dá-se razão aos animais. E os animais têm mais efeito do que os... Tem mais efeito do que os humanos. Ei, vai embora daqui. Vai embora. Tem algo aqui aqui no quarto. Eu estou sozinha, já são
2 horas da madrugada e tem algo aqui voando aqui ao redor de mim. Mas tudo bem. E a gata está com muito medo também. Então, vamos lá, espalhando cinza, descartando pertences do falecido. Depois que o ente querido não existe mais, algumas pessoas desejam manter a posse de seus pertences para manter suas memórias vivas. No entanto, essa é uma prática espiritualmente prejudicial. Saiba o que fazer com os pertences. Né? Tem pessoas que gostam de guardar as coisas dos falecidos. Isso não é uma boa coisa. É sempre bom ou enterrar com eles ou cremar com eles, tudo junto, ou queimar. Depois que um ente querido morre, muitas pessoas não sabem o que deve fazer com seus pertences. O objetivo desse artigo é fornecer um guia para os parentes sobreviventes. Who's that, Nolina? Quem é aquilo? Em um nível de princípio, podemos manter algumas coisas em mente. As ações que tomamos em relação aos pertences dos mortos precisam ajudá-los a reduzir seus apegos e a seguir em frente na vida após a morte. As vibrações da pessoa falecida permanecem em seus pertences que elas deixam para trás. Todos os seus objetos. E tem pessoas que brigam por isso. A morte de uma pessoa significa um aumento no componente sutil básico de Tama no ambiente. Se houve uma doença associada que levou à morte, o sutil componente básico do Tama é ainda mais acentuado. Além disso, se o falecido estava sofrendo angústia por fantasmas, demônios, energia negativa antes do momento da morte ou depois, a pessoa que usa os pertences da pessoa morta provavelmente sofrerá uma quantidade correspondente de angústia. Depressão também, muita depressão e solidão. A seguir, algumas das coisas que se pode fazer após a morte de um parente para ajudar o falecido a romper seu apego aos seus pertences e se proteger do efeito angustiante das sutis frequências básicas do Tama que emanam dos pertences. É melhor queimar as roupas usadas pelo falecido no momento de sua morte e no momento de sua cremação. Enterro, pois elas são as mais afetadas pelas frequências básicas e sutis do Tama. As cinzas podem ser imersas no mar. Polvilho e água benta, isso é água mais cinza sagrada por todo o quarto da pessoa morta. Isso ajudará a reduzir o componente Tama que é gerado na atmosfera no momento da morte. E se a pessoa não morreu dentro de casa, no hospital ou lá fora? Toda a família pode cantar o canto espiritual de Siri Guru Dev. O canto também pode ser tocado continuamente em um volume baixo na sala da pessoa morta. Ao tocar continuamente o canto de Siri Guru Dev por cerca de 1 ano, as instalações são purificadas e o corpo sutil do falecido também ganha impulso em sua jornada subsequente na vida após a morte. 4. Para os itens aos quais o falecido era muito apegado, é melhor entregá-los a uma organização espiritual merecedora, como é dado a organizações espirituais merecedoras. A resolução de Deus se torna funcional. As vibrações do falecido em seus pertences são destruídas e o corpo sutil ganha impulso em sua jornada após a morte. Isso ocorre porque os méritos são acumulados devido a essa doação aos merecedores. Quer dizer, doando as coisas que pertenciam ao falecido, a gente também dá uma ajuda para eles. Mas nem precisava disso, porque nós somos já salvos. Nós somos parte divina do todo. Para índios aos quais o falecido não era muito apegado, os membros da família podem usá-los após um período de 6 meses. Período em que as vibrações da pessoa morta seriam removidas devido à purificação pelo canto espiritual. Então, quer dizer que esse canto espiritual leva 6 meses para dar efeito. Fotos do falecido devem ser tiradas da casa. Ter fotos de parentes mortos na casa alimenta o apego por sua vida terrena anterior e a sua família anterior. Por toda vez, isso impede seu progresso em sua jornada espiritual. Em alguns casos, faz com que o ancestral que partiu tenha ligação com a terra em sua casa. Se uma vontade foi elaborada pelo falecido, ela deve ser honrada para que seus desejos não sejam
sejam realizados. A importância de colocar em prática as etapas acima é que esse é um dos fatores decisivos para o falecido seguir em frente ou ficar preso na região da Terra. Para nossa própria proteção completa, sugere-se prática espiritual regular, pertence aos seus princípios básicos da prática espiritual. Okay. Ai, tem algo aqui, horrível, dor de cabeça, mas tudo bem. E o que você quer? Vai embora. Descartando pertences do falecido. Qual é o efeito de beijar a mão? Okay. Vai embora na paz, ok? Porque a gente fica aqui nesse mundo sozinha também na paz e não encabula ninguém, não aborrece ninguém. Então mesmo deve ser esperado de vocês. Vão na paz, vivam na paz e tente brigar, lutar contra os domínios sobre vocês. Perder um ente querido é uma experiência traumática para qualquer um. Às vezes, as pessoas emocionalmente perturbadas abraçam e beijam o corpo do falecido. No entanto, isso pode ser prejudicial tanto para a pessoa quanto para o corpo sutil do falecido. A proporção de gases excretores expelidos do corpo morto é alta. Portanto, a área ao redor do corpo morto é carregada com frequências angustiantes. Essa área carregada negativamente é propícia ao funcionamento de fantasmas, demônios e energias negativas, aumentando assim sua atividade. Ao beijar a mão ou a testa do cadáver, as frequências angustiantes na pele do cadáver podem entrar nessa pessoa. Como a área imediata é carregada de frequências angustiantes, a pessoa que vai beijar o corpo morto também é carregada pelas frequências angustiantes e corre o risco de ser severamente afetada por fantasmas, demônios e energias negativas. Sei. Se a pessoa que beija corpo morto é afetada ou possuída por fantasmas, então, através do seu toque, os fantasmas nela podem entrar no corpo morto e assumir o controle do corpo. Eles podem então incomodar seu corpo sutil, criando obstáculos em sua jornada adiante. As pessoas envolvidas no funeral por necessidades precisam tocar o corpo do falecido para prepará-lo para os ritos fúnebres. Este é um risco profissional. Por exemplo, a equipe do Departamento de Radiologia, Raio-X, em virtude de sua profissão, corre o risco de exposição a raios-x prejudiciais. Mas eles se protegem, mas as pessoas que tomam no caneco, né? Se submetendo a raios-x. Por isso, eles usam escudos de chumbo para se protegerem da radiação. Da mesma forma como as pessoas envolvidas no funeral também correm o risco de serem afetadas em um nível espiritual. É recomendável que repitam o canto protetor espiritual do Sri Gurudev Datta enquanto cumprem seus deveres. Também é fortemente recomendado que eles perseverem com a prática espiritual diariamente. A prática espiritual precisa estar em conformidade com os seus princípios básicos da prática espiritual. Caso contrário, é de pouco valor na obtenção de proteção suscitada. Então, quer dizer, com a prática espiritual nós também temos que manter uma vida digna e sem podridão das atitudes, da personalidade, com comportamentos ruins. Qual é o feito de manter objetos no caixão? O que vestir para o funeral? Pode ou não colocar objetos no caixão? Para mim, eu acho que poderia, mas não sei. Os objetos favoritos da pessoa morta mantida no caixão são atacados por fantasmas da mesma maneira que o cadáver é atacado. Então, tem também a cadáver ladrão, que vão roubar as outras coisas do morto, do recém-morto. Isso inclui até vestir o corpo morto com suas roupas favoritas.
Os feiticeiros sutis podem usar esses objetos para fazer magia negra. E também, é verdade, também usar até mesmo o corpo, como eles até fazem. Por isso também que é ruim ter, como se diz, enterrar o corpo. A cremação é melhor, porque não existe mais esse negócio de fazer candomblé e magia negra com o corpo do cadáver. E comer até cadáver como parte da iniciação satânica e viadagem de comer carne de morto. Imagina, uma pessoa que faz isso já é um satanás. Vai ficar mais ainda, porque ele vai pegar todas as zicas daquele morto nele. Bem pouco. E quando eles morrer, preparem-se para ir para o inferno, ok? Além disso, como as vibrações das pessoas estão mais nesses objetos, o corpo sutil, em vez de atingir o momento dianteiro, é atraído repetidamente para o caixão, por causa do apego prévio a esses objetos, e finalmente começa a residir nele. Por estar ligado à terra, o corpo sutil do ancestral falecido é vítima de outros corpos sutis de Tamacê no cemitério e também de fantasmas, demônios que também estão lá e energias negativas. Ela está sob seu controle e se torna um meio para suas atividades. Portanto, embora o ato de manter algo especial no caixão possa ser feito com as melhores intenções, é mais provável que seja prejudicial ao corpo sutil do falecido. Em vez de sair da região da Terra, o corpo sutil fica preso em seus objetos favoritos. À medida que o corpo sutil se torna mais ligado à Terra, ele é facilmente controlado por fantasmas e, portanto, sofre imensa agonia. Além de ser preso por fantasma, ele também fica preso nos ciclos de nascimento e morte. Também não fica quando a gente vai para o outro lado também, é a mesma coisa. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Por esse motivo é melhor não adicionar nada ao caixão, nem mesmo as flores, porque tem ladrão. Tem ladrão lá no cemitério, e eu digo ladrão fantasma. Também no caso de enterro é melhor vestir o corpo com roupas brancas e simples. E ao invés daqueles mortalhas pretas, eles dizem para não usar o preto. Então aqui, o que vestir para o funeral? Que cor? Os cristãos estão fazendo errado até agora. De uma perspectiva espiritual, é melhor que as pessoas usem qualquer cor espiritualmente pura em um funeral, e o preto não é. É preferível usar cores mais claras, como o branco e o azul pálido, o grey, né? o cinza. Eu gosto do cinza, do branco e do verde em um funeral, pois são mais satisfatórios. Vestir roupas funerárias pretas é comum em muitas sociedades e culturas cristãs e muçulmanas. No entanto, de uma perspectiva espiritual, é mais provável que seja prejudicial para a família e para a pessoa que faleceu. Estão ouvindo isso? Como a cor preta é de natureza tamacê, ela tem capacidade máxima para atrair e transmitir frequências negativas e angustiantes no ambiente, ou seja, na proporção de 70%. Isso significa que, de todas as possíveis vibrações negativas, inclusive fantasmas que podem existir no ambiente, a cor preta pode atrair até 70% delas. Junto com isso, os parentes sobreviventes que estão de luto geralmente estão em estado deprimido. Também aumenta as frequências de Rajatama no ambiente. A combinação desses dois fatores faz com que os fantasmas possuem lutado por meio de suas roupas pretas e seu estado emocional enfraquecido. Como resultado, o aumento geral em Rajatama também afeta o corpo sutil do falecido, aumenta sua angústia e impede sua jornada na vida após a morte. Por outro lado, usar roupas de cor branca em um funeral repele as frequências de Rajatama e atrai frequências de Satvik. Torna menos propício para os fantasmas possuírem enlutados e incomodar o corpo sutil do falecido. Engraçado que o padre veste branco, se protege, e o resto preto.
O uso contínuo de preto durante todo o período de luto só piora as coisas e também prolonga o estado de depressão. É verdade. As vibrações negativas do preto continuam retardando o progresso dos antepassados e ajudando na atividade dos fantasmas. Por isto, que existe mais fantasma no mundo cristão, no mundo do Ocidente, do que existe aqui na Ásia. De que existe entre os hindus, de que existe entre os chineses. Entende? Os chineses também existem bastante, mas eu acho ainda que os cristãos são muito mais poderosos. Eles vêm com gosto de gás, eles têm o poder de se manifestarem, porque não são eles ali jamais, são outras coisas. Tudo por causa dessa cultura que nós temos. Os corpos sutis dos antepassados falecidos, que não podem avançar em sua jornada no reino sutil, ficam nas casas de suas famílias. Nossa Senhora! Eles podem causar problemas para os membros sobreviventes de sua família. Isso mesmo, azar, acidente, doença. Os problemas que eles causam são um pedido de assistência espiritual, porque eles querem atenção também pelos problemas que eles estão passando do outro lado e ninguém ouve, coitados, para ajudá-los a seguir em frente da vida após a morte. Completas com arranjo alimentar estão ganhando popularidade hoje em dia. Isso está acontecendo. Existe muito na cultura chinesa, asiática. Os muçulmanos não têm isso. Segundo a ciência espiritual, todos os rituais e funções associadas aos últimos ritos de uma pessoa devem ser planejadas com o objetivo de ajudar o corpo sutil do falecido em sua jornada adiante. É melhor evitar atividades que tenham o potencial de aumentar o apego do corpo sutil do falecido à sua vida anterior na Terra. É comum a etiqueta fúnebre do corpo fúnebre do mundo de hoje ter uma recepção fúnebre. Aqui, os parentes e simpatizantes se reúnem na casa dos familiares imediatos do falecido para prestar seus respeitos e oferecer condolências pela morte recente. Invariavelmente, a comida é servida e corre uma discussão sobre a vida do falecido. Do ponto de vista da ciência espiritual, isso pode ser altamente prejudicial para as pessoas envolvidas e também para o corpo sutil do falecido. Primeiro problema: falar sobre a pessoa morta puxa seu corpo sutil para o local repetidas vezes. A maioria das pessoas no mundo de hoje é predominante em Rajatama e tem muito ego, desejos e apegos. Quando as pessoas predominantes em Rajatama falecem, seus apegos e desejos têm o potencial de fazer com que o corpo sutil permaneça após a morte e, portanto, sejam incapazes de seguir em frente na vida após a morte. Quando falamos sobre a pessoa morta, sutis vibrações básicas de Rajatama associadas à pessoa são transmitidas através da conversa. Devido a essas vibrações, o corpo sutil da pessoa morta é puxado para as instalações repetidas vezes e fica vagando naquele ambiente. Isso está de acordo com uma regra da ciência espiritual que diz: a palavra, toque, forma, sabor, cheiro e sua energia associada coexistem. Aqui a palavra se refere ao nome da pessoa e a forma se refere ao corpo sutil. Falar sobre a pessoa morta gera energia associada a ela, que puxa o corpo sutil no campo da discussão. Qual é a maneira espiritualmente correta de prestar respeito aos que partiram recentemente? Em vista do princípio acima, é necessário prestar respeito e lamentar os que partiram, tendo cuidado de não aumentar o Rajatama já presente nas instalações. Consulte um artigo sobre os 3 componentes básicos sutis, que dão exemplos de quais atividades aumentam o Rajatama. Além disso, deve-se impedir todas as atividades que puxem o corpo sutil do que partiram de volta para a região da Terra. Portanto,
é melhor evitar grandes reuniões falando alto e longamente sobre os que partiram. Em vez de falar sobre a pessoa, é melhor ser introvertido depois de voltar do funeral. Cantar o canto de proteção espiritual de Siri Grudável, produzi-lo em um volume baixo. Isso aqui me parece muito assim, sei lá, algo, um ritual, ou um princípio assim muito, vamos dizer, como se diz, dogmático e subjetivo aos dominadores, aos que nos dominam. O reproduzir em um volume baixo não apenas ajuda o falecido a seguir em frente, também isola os descendentes de quaisquer efeitos nocivos. Então, imagina, a pessoa morre, a pessoa sabe que não morreu. Aí a pessoa quer mostrar que não morreu e vem mostrar isso para a pessoa. E o que acontece? Ela é ostracizada, ela é ignorada. Muitas das vezes são ignoradas, são repudiadas, são odiadas e são repreendidas. Então, como fica esse ser? Fica ainda até mais revoltado, não é? Ficam até mais revoltados com as pessoas e ficam mais a fazer coisas ruins aqui no mundo. Então, a melhor coisa a fazer é entendê-los e mandar eles partir para o universo absoluto, do universo uno, trino, ou sua monada. Questão, possibilidade de angústia por fantasma, demônios, energias negativas, mande comida na casa vazia. Todos os objetos, incluindo a comida da casa da pessoa morta, são afetados pela atmosfera sutil básica predominante do Tama na casa. A participação de tais alimentos poluídos em Rajatama aumenta a possibilidade de a pessoa que os comer ser afetados por fantasmas. Nossa, mãe, coisas fúnebres. Quando é a perspectiva espiritual de comer alimentos na casa de alguém que partiu recentemente? Diante do exposto, é melhor não servir bebidas na casa dos que partiram depois de voltar do funeral, mesmo para os parentes da casa. A comida não deve ser cozida ou preparada em casa, pelo menos até o dia em que o cadáver foi enterrado ou cremado. Parentes, vizinhos ou amigos podem fornecer a comida para a família do falecido. O alimento deve ser consumido somente após purificação espiritual, borrifando água benta, água mais cinza benta e orando a Deus por proteção. É melhor comer em silêncio, sem falar, enquanto canta constantemente o canto de proteção espiritual de blá 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 blá. Nossa, tantos. Eu não sei se isso é superstição, sei lá. Cada um que tem suas conclusões, mas pelo que eu vejo ao redor, não, assim, ao redor do mundo, né? Não de mim, mas do mundo. Tantas mortes por aí, pelo Brasil, pelas favelas. Isso tudo tem a ver com o quê? Desencarnados infelizes que já são endemoniados, ou mesmo demônios usando esses pobres seres, essas almas infelizes, para fazer o que eles normalmente não fariam. Entende? Usando o corpo sutil deles. Planejando o casamento depois da morte de um parente. Para aqueles que estão em dúvida sobre os planos de casamento devido à morte súbita de um parente próximo, como o pai ou a mãe, as seguintes perspectivas espirituais podem ser lembradas. Recomenda-se que uma cerimônia de casamento não seja planejada por pelo menos um ano após a morte de um parente próximo. Isso ocorre porque o período após a morte de um parente próximo é considerado espiritualmente auspicioso. Os motivos são: há um aumento no componente sutil de Tama no momento da morte e no período após a morte. Eles ainda estão por aqui, entende? Passa anos, às vezes meses, para eles se desprenderem. Devido aos desejos não realizados das pessoas que faleceram recentemente, as fortes vibrações relacionadas aos seus apegos estão presentes na casa onde estavam morando.
Eu, por exemplo, depois que a minha irmã faleceu, eu já a vi umas 3 ou 4 vezes. Primeiro, quando ela estava morrendo, como é que se diz, aquela mariposa veio, pequenininha, e vagou a noite inteira na cozinha onde eu estava. Ficou voando sobre mim o dia inteiro. Pela manhã eu vi ela morta dentro de um balde. E depois eu vi a minha irmã vir aqui online e a minha irmã falava que uma das minhas irmãs, a que eu era mais apegada, havia falecido depois de uma semana de batalha para viver. E depois disso eu vi ela com uma criatura felina. Depois eu vi ela numa praia deserta. Ela estava muito doente, cansada e fraca, não podia andar. Eu assegurei que ela tinha que descer uma escadaria bem longa naquela praia deserta. Eu a ajudei, eu segurei ela nos braços. Ela estava bem magrinha, bem leve. Eu segurei ela estava bem leve. E eu desci a escada com ela. Ela não falou nada, ela apenas falou que estava doente. E quando eu segurei as costas dela e eu vi, só estava o esqueleto, não estava mais ela. Ela estava descomposta toda, o esqueleto. Mesmo assim, eu não liguei, eu continuei descendo a escadaria com ela, até deixá-la lá no chão, ali embaixo da escadaria. E depois eu a vi novamente fora do quarto da minha filha. E ela estava muito brava com a minha irmã, uma das minhas irmãs, que por sinal não é uma pessoa muito boa, que eu não sei, que o universo tem a pena daquela alma. E ela estava brava com o filho dela mais velho e o meu irmão, porque eles estavam brigando pelos negócios que ela deixaram. E com a nora dela também. E ela me falava várias coisas, eu mandava ela ter paciência e não ligar para esse povo e tocar em frente, porque a vida é assim. E depois ela ficou ali, eu fechei a janela e mandei ela partir. E antes de ela ir, ela falou: olha, eu sofri muito aqui, muito mesmo. Eu odiava essa vida, eu odiava a minha vida. Mas, ela falou, não importa o que eu esteja sofrendo do outro lado, eu ainda prefiro 1000 vezes estar onde eu estou agora do que viver aí onde eu estava. Ela falou isso. Que preferia 1000 vezes estar no outro lado do que aqui. Mesmo sofrendo do outro lado, ela ainda preferia outro lado do que aqui. O lar ancestral é afetado pela existência sutil do falecido. Mesmo que o noivo esteja morando em um país diferente por causa da conexão kármica com o falecido, ele e a sua casa serão afetados. Pesquisas espirituais mostram que as pessoas com quem temos um forte vínculo emocional como amigo íntimo não são incluídas na definição espiritual de parentes próximos, porque não faz parte do DNA. Nesses casos, se o casamento ocorrer dentro de um ano, o casal recém-casado pode sofrer os antepassados falecidos que permanecem na família. Além disso, se o corpo sutil do ancestral falecido estiver sofrendo de algum sofrimento espiritual, como possessão demoníaca, todos os participantes presentes na cerimônia de casamento também poderão enfrentar sofrimento espiritual, viu? A coisa é séria, viu? A coisa é muito séria, não brinquem, porque a coisa é muito séria mesmo. Portanto, é aconselhável não planejar casamentos ou outras cerimônias auspiciosas por pelo menos um ano após a morte de familiares próximos. A melhor maneira de minimizar os efeitos nocivos da morte de um parente próximo é praticando regularmente a espiritualidade. Eu não vou nem celebrar
Natal, Ano Novo, como eu nunca celebro, mas não vou celebrar mesmo agora. E esse negócio de aniversário, tudo isso é por respeitos aos nossos mortos. O tempo de nossa morte é predestinado. Todos nós temos que morrer em algum momento, isso é decidido de acordo com o nosso destino. Existem alguns períodos predestinados em nossas vidas em que a morte pode ocorrer de acordo com o nosso destino. A tabela a seguir fornece mais detalhes sobre esses períodos na vida de uma pessoa, onde nós temos pequenas mortes. Como dizemos, várias pessoas aqui morrem várias vezes na vida e não sabem. Eu morri pelo menos umas 3, 4 vezes. E principalmente aqueles que morrem, eles perdem a parte de uma alma deles, entende? A pessoa também que morre na vida é aquelas que roubam, que matam, que vivem no mundo infelizes do crime. Essas almas não são felizes. Então aqui está tipo de morte, de acordo com o tempo. E o termo no sânscrito e a probabilidade de prevenir essa morte e o tempo que geralmente ocorre na vida de uma pessoa. E pode os fantasmas, as pessoas influenciar, pode pessoas ou fantasmas influenciar. Como pode ser evitado? Ok? Então, probable death, 70 por 100% pode ser prevenida. E o tipo de death, a morte provável, once and lasts for 2 weeks, uma vez e dura por 2 semanas. E os fantasmas influenciam isso? As pessoas sim. Como pode ser eliminado ou evitado? Fazer certos rituais como prescritos nas escrituras. A morte. Como prevenir 10? É prevenida 30 a 70%. Veja. Por isso que algumas pessoas passam por desastres, por acidentes. As pessoas atiram nelas e elas não morrem, né? Por causa disso. Tem influências de supernatural? Sim. Que pode ser evitada? Como pode ser eliminada ou evitada? Prática espiritual, como os 6 princípios básicos. E a alma, ou a morte definitiva, aquela que não tem mais jeito. Probabilidade de... Como pode prevenir? Não tem mais chance. Não podemos evitar. A hora em que isso ocorre na vida das pessoas. Essa aqui, once lasts for 1 week. Uma vez. E o tempo é predecidido por um final segundo. E essa aqui, as outras são... ocorre mais ou menos em 2 semanas, uma vez, e dura pelo menos uma semana. E essa aqui não é mais, não pode mais evitar, não é evitável. Os seguintes fatores influenciam uma pessoa pode morrer durante seus períodos predestinados de morte provável ou morte.
conta de dar e receber. A quantidade de conta de dar e receber pendente com as pessoas na Terra que pode ser resolvida se a pessoa não morrer. A conta de dar e receber que permanece no destino de uma pessoa para sua vida atual também é um fator importante que decide se ela morre antes do estágio da morte definida. Conta de dar e receber. A quantidade de conta de dar e receber dependente com as pessoas na Terra que pode ser resolvida se a pessoa não morrer. A conta de dar e receber, que permanece no destino de uma pessoa para sua vida atual, também é um fator importante que decide se ela morre antes do estágio da morte definida. Antepassados fantasmas que partiram. A influência de ancestrais de fantasmas que partem, às vezes, pode causar morte prematura. É verdade, isso aconteceu com a minha irmã. Eu sempre mandava elas cuidar da cova da minha mãe. Vai cuidar, porque é muito importante. Vai cuidar. Eu dava dinheiro daqui da Ásia para lá. Vai cuidar. Elas faziam, mas teve essa aí que morreu esse ano, que fazia com mal vontade, entende? Fez com mal vontade. A primeira vez que ela fez com mal vontade. Começou a reclamar. E eu disse uma verdade para ela, disse que não se pode reclamar com as coisas que a gente faz para nossa mãe, porque a nossa mãe, ela fez mais por nós e ninguém merece uma filha ou um filho mau. E depois disso essa pessoa não quis mais falar comigo. E eu falei que a minha mãe eu tinha pena da minha mãe por ter uns filhos tão ruins assim, ainda bem que eu não fui assim. E depois eu tentei falar com ela, ela sempre desligava o telefone. E quando aconteceu? Depois de um ano, que foi em abril esse ano, morreu. Por isso, tome cuidado, viu o que aconteceu? Esse ano não sei, mandei minha irmã cuidar. Não sei se ela está cuidando da cova da minha mãe. Não quero nem receber o meu dinheiro para cuidar da cova da minha mãe e pagar o imposto da cova. Prática espiritual. O tipo e a intensidade da prática espiritual ajudam as pessoas a evitar a morte precoce. Seja antes do estágio da morte. É verdade. Quando o estágio da morte definitiva chega, significa que uma pessoa completou seu destino para a vida atual num plano de existência na Terra e para continuar a jornada da vida após a morte. Então é isso por agora. Tem muito mesmo a falar mais sobre esse caso. Na próxima vez eu vou falar quando a gente sai, quando a gente morre, para onde a gente vai, com as possibilidades. E qual é a influência de nossos ancestrais em nossas vidas. E também eles podem até influenciar a nossa morte, como está falando aqui, como esse artigo aqui fala. Então a pessoa tem que tomar cuidado e estar sempre alerta das coisas que você não está alerta. Sobre as coisas que você resolveu não ficar alerta sobre, entendeu? E depois tem muitas coisas para ainda falar, tem muitas coisas. Isso é o meu destino aqui e o meu dever de abrir os olhos das pessoas sobre as coisas espirituais que eles não sabem ainda, sobre as coisas que eles seguem e que não é muito assim benéficas para eles, e que eles pensam que ficar com a entidade, seguir religiões, isso, aquilo, é tudo para eles, e não é. Existem mais coisas mais importantes que a gente tem que cuidar, principalmente de nossos mortos. Eu sempre soube disso, e os chineses também sabem disso, por isso que eles que eles sempre tomam cuidado com o bereavamento dos mortos deles, dias dos finados. E eles têm o maior medo dos mortos deles, dos que já se foram, justamente por causa do azar que vem com isso, se a gente não tomar cuidado, entendeu? Então eu tenho muitas coisas ainda a falar, muitos artigos bons, entende? Sobre o que a gente vai depois da morte, e também sobre nossos ancestrais. Então é isso.